A arrogância vai destruir o seu negócio, desde que, é claro, você não tome as atitudes adequadas para eliminar esse tipo de situação da sua empresa, da instituição que você lidera, na igreja, em casa, seja onde for. Nesse vídeo, eu vou tratar com você de 5 atitudes que expressam a arrogância e a ruína que ela traz para o mundo dos negócios, para uma liderança eficaz no serviço público, ou seja, onde for. Vou também citar a história surpreendente de uma das maiores empresas do mundo, que liderou durante mais de um século o mercado fotográfico. Lembra dela? Kodak. Vamos falar dela daqui a pouquinho. E a queda dela simplesmente por conta dessa atitude tão vil que é a arrogância. E no final, vou te dar 7 conselhos, baseado no que a gente vai meditar aqui, vai estudar e também, principalmente, na palavra de Deus, para que você elimine a arrogância da sua vida e saiba lidar com quem é arrogante no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Bom, essa aqui é o episódio número 2 da série que nós estamos tratando, empreendedorismo bíblico. Então já se inscreve aqui no canal, já dá o seu joinha, né? Dá o seu like, o seu gostei, compartilha com um amigo, um parente, um conhecido que está começando o negócio, ou já está na estrada há muito tempo, ou está pensando em iniciar uma nova empreitada. Transmite aí, compartilha esse vídeo com ele, isso vai ajudar o canal e você também vai compartilhar conhecimento. Por que empreendedorismo bíblico? Porque eu entendo, e esse canal foi criado com esse intuito, que a palavra de Deus ela está acima de todas as ciências, de todo o conhecimento. E no empreendedorismo, nos negócios, não é diferente. A Bíblia ela é a base de tudo. E ela não exclui o conhecimento humano. Pelo contrário, o conhecimento humano pela Bíblia ele é valorizado. Só que ele está abaixo do conhecimento divino. Na minha profissão, dia a dia eu milito na área do direito. Sou um jurista e aplico muita coisa que eu aprendo na palavra do Senhor para o meu dia a dia. A gente também atua com empreendedorismo e a gente vai fazer ali aplicar as técnicas de gestão humana, que são muito importantes, né? Saber vender, saber ser um gestor, nada disso a palavra de Deus exclui. Isso é muito importante. Todas as áreas do conhecimento humano, filosofia, matemática, medicina, ciência, tecnologia, tudo é de fundamental importância. Não é só estudando a palavra de Deus que você vai conseguir, né, caminhar bem. Porém, se você não tiver esse conhecimento divino, nada disso resolve. Então a palavra de Deus está acima de tudo e por isso que nesse canal nós vamos trazer a visão bíblica sobre os assuntos que nós tratamos. Não exclui as ciências humanas, porém ela é essencial para o nosso dia a dia. Então até sobre negócios a Bíblia fala e é o que a gente vai caminhar aqui. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Provérbios, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, abre a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui com você. Diz assim, ó, Provérbios 3, 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos ficar só com a parte A do versículo? Não sejas sábio a teus próprios olhos. O que é isso? Isso significa que você não deve ser arrogante. E quem é arrogante? Que tipo de atitude eu tenho para compreender que eu sou arrogante? E uma vez sendo arrogante, qual é o prejuízo que isso traz para a minha vida? Qual é o prejuízo que isso traz para o meu trabalho, para os meus negócios, para a minha liderança no dia a dia? Bom, vamos lá. Primeiro, o arrogante, eu citei aqui algumas características, são várias, não dá para a gente tratar de todas elas nesse vídeo, mas eu tentei, na minha visão, separar as principais. Primeiro, ele se acha melhor do que todo mundo. Toda pessoa que é arrogante ou em algum momento da sua vida tem uma atitude de arrogância, ela se acha melhor do que todo mundo. Por ser melhor do que todo mundo, por entender que está acima de todos os outros que estão à sua volta, ele vai cometer, ou ela vai cometer inúmeros erros. E um dos problemas, né, que o arrogante ele tem ao saber, ou pelo menos entender e imaginar
ele é o melhor, já conheceu essa pessoa? Tudo ele faz melhor. Se você fala, oh, não, eu sou o melhor. Olha, não, isso eu sei fazer. Não, eu sei realizar. O que acontece? Ele acaba tendo dificuldade em aceitar a opinião diversa da dele. Esse é um grande erro que muita gente que é arrogante, e a arrogância ela pode surgir aos poucos na nossa vida. Às vezes nós não somos arrogantes, mas em alguma situação realizamos atitudes arrogantes. Isso pode te levar a um prejuízo grave. Seu negócio pode acabar. O projeto que você tem pode não ir à frente, simplesmente por conta desse sentimento que é terrível. E aí, como você se acha melhor do que todo mundo e não aceita opinião contrária, o que acaba tirando da sua equipe? Porque o empreendedor ele vai atuar com uma equipe, ele vai ter pessoas à sua volta. Então, ele, com essa opinião, com essa atitude arrogante, ele tira a criatividade de todo mundo que trabalha com ele. É comum você ter aquela pessoa, o arrogante, ele gosta muito de elogio, né? Ele não aceita uma divergência, uma crítica, que seja uma crítica construtiva. Ele não sabe lidar com aquilo. E aí ele acaba, se ele está numa posição inferior, ele acaba não falando nada, mas ele tapa os seus ouvidos para receber aquele conselho. Guarda o seu coração, segura. E se ele está numa posição superior de quem está falando, ele vai rebater, ele não vai aceitar. Quando você está numa posição de liderança, quando você está gerindo um negócio, quando você é dono de uma empresa, ou você é líder de um departamento, de um setor, em que os seus colaboradores, os seus subordinados percebem que nada do que eles falarem você vai aceitar, você vai colocar em prática. Claro que nem tudo a gente coloca em prática, a gente tem que saber analisar as ideias, porque quem está na frente é aquele que vai receber a maior carga de responsabilidade. Então, o dono de um negócio, o dono de uma empresa, se der errado, a empresa dele quebrou, ele faliu, e os outros, cada um vai buscar seguir a sua vida, mas o maior prejudicado será ele. Então, óbvio, e quando você está numa posição de liderança, quando você vai tomar uma decisão em que a maior responsabilidade é sua, e se aquilo der errado, você vai ter um grande problema a enfrentar, óbvio que você vai tomar as decisões de forma cautelosa. Óbvio que para você aceitar uma opinião diferente do caminho que você está projetando para o seu negócio, não vai ser fácil. Porém, quando no seu sentimento, no seu coração, você está com essa visão de cautela, de cuidado, de uma análise mais elaborada, a sua equipe entende e esse sentimento ele passa. Já ouviu falar de cultura da empresa, a visão da empresa? Isso tudo a gente trabalha na questão da ideologia, da onde a empresa vai, qual é a cultura, qual é a forma que a empresa lida, qual é a forma que aquele ambiente ali, seja até numa igreja, por exemplo. A igreja, as pessoas dizem, né, ela é a cara do seu pastor. Por quê? A todo momento as atitudes deles vão refletir naquele ambiente. Então, quando as pessoas entendem e percebem que você é uma pessoa cuidadosa, zelosa, e claro, você vai depurar cada projeto, cada ideia, ainda mais se for algo muito importante, elas aceitam. Agora, quando elas percebem que não adianta nada do que elas falem, você é o melhor, a sua opinião é a melhor, o que você está eliminando da sua equipe? A criatividade. Ninguém mais vai, dificilmente alguém vai trazer uma opinião nova, dificilmente alguém vai sugerir alguma coisa. Já viu aquele líder, aquele empreendedor que fica implorando por uma sugestão? Olha, gente, sugira alguma coisa, olha, me tragam ideias. O que acontece? Muitas das vezes, pode ser que a equipe dele seja realmente ruim, e aí a culpa também é dele, porque não consegue fazer a gestão, separação de pessoas capacitadas para trabalhar junto com ele, mas possa ser também que ele é um líder arrogante. Com isso, ele acabou, ele afetou, ele eliminou a criatividade das pessoas que trabalham ao redor dele. Segunda atitude de uma pessoa que é arrogante:
valoriza apenas os próprios feitos. Então, aquela pessoa que se auto-valoriza. A palavra de Deus, ela relata essa atitude como vanglória. A pessoa que se vangloria. Ou seja, eu mesmo me elogio, eu me auto-exalto, eu me coloco lá em cima. Então, a pessoa que se autovaloriza, o arrogante, ele acaba gerando um efeito de desvalorizar a atitude da sua equipe, dos seus colaboradores. Então, muitas das vezes, o que ele faz? Para que a atitude dele, para que o feito dele, para que o que ele está realizando seja melhor, maior do que o dos outros, ele vai desmerecer aquela pessoa que tem dificuldade de elogiar, aquela pessoa que tem dificuldade. Eu não estou dizendo que você tem, né, a sua equipe é uma equipe ruim, você tem que ser hipócrita, dizer que está tudo bem. Não, existe um momento que você vai chamar a atenção da equipe, existe um momento que você vai, e sempre que você fizer isso, faça a parte. Um líder, um empreendedor, que ele não tem ciência do que uma liderança eficaz é importante, ele vai sempre desqualificar a sua equipe na frente de todo mundo. Já viu aquela pessoa que faz questão de chamar a atenção das pessoas na frente dos outros? Qual é a necessidade disso? Por quê? Porque ele só está desmotivando, ele só está desvalorizando. E quando ele diz, olha, eu faço dessa forma, eu faço melhor, e ele desvaloriza as atitudes dos seus colaboradores, isso é um prejuízo. Por quê? Ninguém consegue levar um negócio, levar uma empreitada, levar uma instituição sozinho. E esse é um outro problema de uma pessoa arrogante, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, quando você se autoelogia, e para que você esteja na crista da onda, seja a estrela, esteja em cima, você tem que desmerecer as atitudes, o trabalho das pessoas que estão ao seu lado, você criou também uma desmotivação. Terceira atitude, vamos lá, para a terceira atitude de uma pessoa que é arrogante. Eu anotei aqui, ó, gosta de ser o centro das atenções. Esse é o terceiro fator que você considera uma pessoa arrogante. Veja, não é errado que com o tempo do seu trabalho, com o tempo do seu esforço, você receba os louros, você receba o reconhecimento. Isso é normal. Inclusive, a palavra do Senhor, que nós estamos estudando aqui, ela declara expressamente isso. Dai honra a quem tem honra. Agora, honrar não é ser adorado, não é ser idolatrado. A glória, a adoração só pertence a Deus. Ele é o único ser que pode ser adorado. E o que acontece, né, no nosso dia a dia? A pessoa que é arrogante, ela não espera o momento adequado de ser valorizado, de ser valorizada, de receber, então, os devidos aplausos que muita gente é merecedora. Ela não. Ela ultrapassa. Ela pega atalhos. Ela corre contra o tempo. E por ser o centro das atenções, ela não permite uma coisa fundamental em qualquer negócio: o aparecimento, o surgimento de novas lideranças. Ela quer tanto o centro das atenções, o arrogante, ele é tão vaidoso, ele é tão soberbo, que quando ele vê que tem alguém crescendo ao seu lado, ele vai lá e tenta minar, tenta abafar essa liderança. Então, a arrogância traz esse prejuízo enorme para um tipo de negócio, para uma evolução, porque você não consegue trabalhar sozinho. A gente vai falar também disso mais para frente. Para qualquer tipo de negócio, seja para um departamento da igreja, seja para a sua família, seja para uma escola, você precisa gerar, criar, evoluir novos líderes. Numa empresa, você começa ali sozinho, daqui a pouco você vai ter que ter colaboradores, mesmo com a inteligência artificial surgindo aí. A inteligência artificial, ela não toma a vaga de trabalho de nenhum ser humano, ao contrário, ela coloca o ser humano cada vez mais numa posição de liderança.
ser humano agora precisa controlar as máquinas. Então, a todo momento, o avanço tecnológico, ele tira a nossa função manual e nos dá o poder de gestão, de pensamento, de estratégia. Então, cada vez mais, quem evolui, ele evolui muito mais porque o seu negócio prospera muito mais porque ele sabe criar, sabe montar, sabe edificar uma equipe de qualidade do que muito mais por causa do seu trabalho específico. Então, você quer ser um líder, você quer gerir um negócio, muito cuidado com essa necessidade de aparecer a todo momento, de ser o centro das atenções, porque isso mina novas lideranças. Você não vai permitir que surjam pessoas capacitadas para conduzir o seu negócio, fazendo com que você prospere juntamente com eles. 4. Tem dificuldade em lidar com o que é diferente. Bom, o arrogante, ele é aquela pessoa que ele está tão cheio de si, e não confunda arrogância com autoconfiança, tá, gente? Todos nós precisamos ter confiança, precisamos tomar decisões muitas das vezes arriscadas, principalmente no mundo dos negócios, principalmente se você está querendo empreender no Brasil, isso acontece a todo momento, mas não confunda autoconfiança com arrogância. Arrogância é aquela pessoa que desmerece todos os sinais que estão à sua volta. Então ele não ouve conselhos, ele não percebe a mudança de cenário. Então, 4 aqui, o arrogante, ele não sabe lidar com o diferente. Como ele não está acostumado a reconhecer erros, a reconhecer falhas, não é que ninguém lhe critique, ele é criticado muitas vezes, mas ele não aceita a crítica. Ele pode até dizer que tudo bem, não concordo, não, realmente estou errado, mas lá dentro, a arrogância é aqui dentro, não é aqui fora. Não adianta você falar que é humilde, que não é arrogante, e as suas atitudes, principalmente internas, mostram o contrário. Então, como o arrogante ele não consegue lidar com a diferença, o que acontece? Quando o cenário muda, ele normalmente não está preparado. Porque ele se fiou, ele confiou demais na sua extrema, maravilhosa capacidade. E aí ele não consegue sentir os ventos da mudança. Num ambiente como o nosso, uma era, né, tecnológica, em que a todo momento as coisas mudam, as coisas evoluem cada vez mais rápido, um empresário, um líder de alguma situação, que não enxerga, não antevê, não está preparado para enxergar lá na frente que uma mudança está surgindo, o que acontece com ele? Volta e meia, ele ficou para trás. Ele ficou defasado. Ele não evoluiu. E com isso, o prejuízo é enorme, até mesmo, e muitas das vezes, fechar o seu negócio. 5. Tem dificuldade de atuar em conjunto. Olha, se o arrogante, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele não precisa ouvir ninguém, ele acha que ele conhece, ele sabe lidar com todas as coisas, pois ele é o melhor, para que ele vai ter parceria? O arrogante tem muita dificuldade de ter parceiros, de ter sócios. Veja, eu não estou falando de colaboradores. O arrogante, ele trabalha com muita facilidade aqui em cima e o restante embaixo, numa pirâmide. Ele consegue trabalhar, mandando, dando ordem, sendo o rei, estando acima de todos. Você quer ver quando o arrogante ele começa a ter grande dificuldade de se comunicar, de se abrir, de conversar, de cooperar, quando ele não é o maior. Ou quando ele está embaixo, ou quando ele está no mesmo patamar. Então perceba que o humilde, ele está sempre procurando estar perto de quem? De pessoas maiores. Ele está sempre procurando estar junto de pessoas que sabem mais do que ele, que têm uma condição financeira melhor do que a dele, para que ele aprenda, para que ele evolua. O arrogante não. O arrogante, ele não sabe lidar em pé de igualdade com ninguém. Uma vez que ele tenta fazer tudo sozinho, vai chegar um momento que ele estará limitado.
seu negócio vai deixar de prosperar. Porque na vida, nada, nada, nada acontece se a gente não tiver uma pessoa ao nosso lado, se a gente não tiver lutando, lidando com alguém. Não adianta você querer, né, tomar a posição de todo mundo, você querer fazer tudo sozinho. Isso vai dar errado. Você precisa saber que, inclusive, Deus vai levantar pessoas para estar ao seu lado. Vai levantar pessoas para estender a mão para você. Vai levantar pessoas para te dar algo, abençoar a sua vida. Seja humilde para aceitar. Seja humilde para entender que existem pessoas que estão no momento acima do seu, estão mais na frente do que você. Senão você vai perder grandes oportunidades na sua vida. Então essas são as 5 atitudes do arrogante. Eu quero agora falar sobre a Kodak. Lembra da Kodak? Aquela empresa de foto? Separei aqui, eu pesquisei a história da Kodak. Sabe quantos anos tem a Kodak? A Kodak foi criada em 1888. E esse, para mim, é um grande exemplo de arrogância. O que aconteceu com a Kodak? Não que a Kodak seja uma empresa arrogante, não é isso. Mas eu acho que ela cometeu uma falha muito grande. Olha como é que é a situação. Olha a importância de uma atitude que pode te levantar ou pode te derrubar. No mundo dos negócios, nós vemos aí pessoas que têm cada atitude que explode, faz a pessoa crescer, mas ao contrário também acontece. Tem pessoas que tomam atitudes totalmente equivocadas e acabam se dando mal, e é o caso aqui da Kodak. A Kodak, só para vocês entenderem, em 1888, no dia 13 de maio de 1888, aqui no Brasil, foi estabelecido a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Os negros do Brasil deixaram de ser escravos, assinada ali pela princesa Isabel, foram libertos da sua escravidão em 1888, ou seja, vai fazer 137 anos que os negros deixaram de ser escravos. Que bom, né? Coisa mais, já estava mais do que na hora da gente apagar essa mancha gigantesca da nossa história. Mas só para você entender o contexto, a Kodak foi criada nesta época, neste ano. Olha quanto tempo essa empresa existe. E olha que interessante, durante mais de 100 anos, a Kodak foi líder do mercado fotográfico. Kodak liderou, se tornou uma empresa bilionária. Em 1975, há 50 anos atrás, mais ou menos, a Kodak foi pioneira. Ela inventou a primeira câmera digital. Olha só como é que a Kodak era avançada. Em 1975, a Kodak ela teve a grande oportunidade de continuar sendo pioneira. Nenhuma empresa nessa época, ela chegou no apogeu, nenhuma empresa nessa época estava perto dela. A Kodak dominava o mercado fotográfico no mundo todo. A Kodak é uma empresa americana, apesar de todos os brasileiros, né, de 20, 30 anos atrás lembrarem muito da Kodak. A Kodak é uma empresa americana, ela estava espalhada internacionalmente. Sabe o que aconteceu? Quando ela criou essa câmera, ela não investiu no mercado digital, mercado fotográfico digital. E o que aconteceu com ela? E por que ela não tomou essa atitude? Porque ela achou que jamais algum concorrente seu chegaria perto dela. Ela se achava soberana, e era. Mas a sua arrogância, o seu sentimento de autossuficiência impediu dela observar os movimentos da mudança, os ventos da mudança. O avanço tecnológico estava acontecendo e ela ficou para trás. Sabe quando a Kodak foi entrar no mercado digital? Apesar dela ter criado a primeira câmera fotográfica digital, ela só foi entrar em 2003, quase 30 anos depois. Quando ela entrou, já era tarde. Outras empresas já tinham, que eram pequenas comparado a ela, já tinham tomado o mercado. E aquilo foi irreversível. Apesar dela ter entrado no mercado digital em 2003, em 2012, ela então entra com um pedido de proteção à falência nos Estados Unidos da América. E aí é uma empresa
que diminuiu bastante depois disso, quase foi à bancarrota, e praticamente hoje você não ouve mais falar da Kodak, que ela perdeu toda a primazia no mercado fotográfico, vendeu praticamente toda a sua participação dentro desse mercado. O que eu quero te mostrar com isso? Que você pode estar acima de todos, menos acima de Deus. Mas esse sentimento de vaidade e soberba vai impedir que você enxergue as coisas essenciais que te levaram a crescer. Seu espírito deixa de ser arrojado, seu espírito deixa de ser humilde, seu espírito deixa de ser cooperador, deixa de ser conciliador. E aí você só está caminhando para o buraco. Você pode demandar tempos como a Kodak. Ó. Mais de 100 anos ainda existe. Mas não é nem sombra do passado por causa de uma atitude arrogante, uma atitude vaidosa. Então, nunca cometa esse tipo de erro. E para te ajudar, como eu prometi no final do vídeo, vamos agora para 7 conselhos. Eu anotei aqui, separei para a gente estudar juntos 7 conselhos para você se livrar dessa arrogância. Bom, primeiro conselho, não seja arrogante. Seria redundante, né, a gente falar nisso. Mas qual é o primeiro conselho? Se a gente falou que o arrogante é uma pessoa que se acha melhor do que todo mundo, para você não ser arrogante, coloque dentro do seu coração, trabalhe todo dia isso. Existem pessoas melhores do que eu. E eu preciso ser melhor a cada dia. Eu não estou me comparando com A, com B e com C, mas eu jamais chegarei ao máximo que eu posso. E o máximo que eu puder chegar, o máximo que eu conseguir chegar, sempre haverá alguém na frente. Então eu preciso sempre me preparar. Eu preciso sempre estar tentando captar de outras pessoas o melhor possível para colocar dentro da minha vida, dentro da minha liderança, dentro dos meus negócios. Segundo conselho, valorize também aqueles que estão ao seu lado. Se a gente disse que o arrogante valoriza apenas os feitos dele, passe a valorizar os feitos dos seus colaboradores, dos seus familiares, daquelas pessoas que você enxerga seriedade, enxerga verdade, enxerga um bom trabalho. Não seja hipócrita, óbvio. Se a pessoa não está fazendo um bom trabalho, sabe o porquê, procure ajudar. Mas se ela realizou uma atitude que para você pode até ser pequena, mas para ela é importante, valorize, elogie e ajude. Esteja cercado de pessoas motivadas para fazer o melhor. Terceiro conselho para você vencer a arrogância: não seja o centro das atenções. Dê espaço para que surjam novos líderes. Invista na formação de profissionais competentes ao seu lado. Invista na formação de pessoas que sejam até melhores do que você. Às vezes a gente vê até pai e mãe ficando infeliz porque o seu filho está avançando mais. Não pode. Nosso maior sucesso é quando os nossos filhos, quando nossos colaboradores, quando os nossos discípulos na casa do Senhor, quando os nossos alunos conquistam feitos muito maiores do que o nosso. Aí você se tornou um mestre de qualidade, um professor de qualidade. 4. Lide sempre com quem é diferente. Aprenda a ouvir opiniões contrárias. Tente enxergar o que a outra pessoa está fazendo diferente e bom. Não seja aquela pessoa que, ele está crescendo mais do que eu por causa disso, tentando desvalorizar o mérito de alguém. Não. Se alguém está fazendo alguma coisa diferente, está avançando dentro de algo que é bom, louvável, legal, agradável, certo? Procure aprender. A gente está sempre aprendendo. Em nenhum momento a gente vai deixar de absorver alguma coisa boa de outra pessoa. 5. Atue em conjunto. O mundo não é individualista. Todo mundo, por maior que seja, precisa do apoio de um amigo, precisa do apoio de um sócio, precisa do apoio de um parceiro. Faça parcerias. Coopere. Coopere sempre. E aqui, os 2 últimos conselhos que eu vou lhe dar, que não falei no início do vídeo, para você que ficou até o final. Primeiro, não permita, olha que interessante, não permita que alguém que é arrogante tenha posição de liderança no seu negócio. Não permita.
Porque às vezes você não é arrogante. Você evita ter atitudes arrogantes. Mas no meio dos seus liderados, você consegue identificar quem está com esse sentimento vaidoso. E essa pessoa, ou estas pessoas, vão estragar todo o seu trabalho. Então, se você está observando as ervas daninhas, tire. Se é um bom profissional, tire a liderança dele. O arrogante não sabe liderar. Então, cuidado com isso. E o último conselho, crie. Sétimo e último conselho, crie e incentive, invista, cultive um ambiente, uma filosofia, uma visão de negócios, uma cultura no seu ambiente de trabalho que seja anti-arrogante, anti-arrogância. Desvalorize a arrogância aonde você estiver. Então, além de você tirar aquelas pessoas que são arrogantes, fale sempre contra isso. Lute sempre contra a vaidade, contra a arrogância, e vá disseminando esse discurso dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da instituição que você está, porque isso vai criando nos seus colaboradores, nas pessoas que são seus liderados, nas pessoas que cooperam com você, esse sentimento anti-arrogância. Porque você eliminando, ou pelo menos diminuindo, a arrogância, a vaidade, dentro do seu ambiente de negócio, com certeza você vai prosperar. Tá bom? Se você gostou, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, de compartilhar esse vídeo e não esqueça, daqui a pouquinho a gente vai ter o episódio 3 nessa série maravilhosa que é falar sobre empreendedorismo com os princípios da palavra de Deus. Não te esqueça, que Deus te abençoe sempre.